arquiteta e urbanista Fabíola Alves, PSDB, foi eleita prefeita de Votorantim, na região metropolitana de Sorocaba. Ela recebeu 28,35%, ou seja, 14.719 votos, à frente de Fernando Oliveira Dem, o atual prefeito que tentava a reeleição e obteve 22,83% dos votos, ou seja, 11.853. Sobre as eleições municipais na cidade de Votorantim, com grande satisfação, recebemos aqui no RMS News a prefeita eleita de Votorantim, a prefeita Fabíola Alves, que mais uma vez conversa conosco, já deu a sua saudação inicial. Prefeita, esse resultado, como que você recebeu esse momento? Eu sei que é uma luta árdua, nós que acompanhamos a tua carreira ao longo de vários anos, tive oportunidade de ver vários embates seus na Câmara, perseguição política, e como que é agora chegar no comando do município de Votorantim, lugar que seu pai tanto trabalhou e você tão bem conhece. Sem dúvida, eu estou muito orgulhosa desse momento, né? Pela trajetória da minha família, pela minha trajetória, que estou aí há 12 anos de legislativo e há 6 anos me preparando para esse momento, para poder prestar um serviço para Votorantim, né? A cidade que eu tanto amo e quero ver próspera, quero ver uma cidade desenvolvida, uma cidade melhor. Então, estou muito feliz nesse momento, agradeço, né, mais uma vez toda a confiança, agradeço a minha equipe, que eu tive uma equipe maravilhosa que trabalhou aí junto comigo, a minha coligação Fé no Futuro, que fez uma história bonita na cidade de Votorantim. Então, realmente um momento muito especial. E por ser também a primeira mulher eleita prefeita na cidade, eu que já fui a primeira vereadora, né, na primeira vez que tivemos uma legislatura onde teve vereadoras, né, eu participei, e depois fiquei por 2 mandatos no legislativo, somente eu, a única mulher vereadora no município. E até vejo com um pouco de tristeza não termos uma mulher no legislativo também, mas com certeza as mulheres vão estar bem representadas no executivo. Prefeita Fabíola, quais os principais desafios que você vê que terá que enfrentar pelos próximos 4 anos, quando assumir a prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2021? Olha, eu acredito que, como todos os municípios, ainda, né, em tempos de pandemia, nós vamos ter um desafio na saúde e na educação, sem dúvida. E também no aquecimento da economia, né, na geração de emprego e renda. Eu acho que esses 3 pontos, já em decorrência da pandemia, serão fundamentais para iniciar o governo. Mas nós temos sim que fortalecer a economia do município de Votorantim, que é uma economia que hoje depende muito de recursos de fonte externa, e nós precisamos fomentar a nossa economia local. Isso acontece a longo prazo, mas a gente tem que trabalhar nesse sentido para que a gente possa ter um município aí que ocupe uma posição na região metropolitana, uma posição mais sólida com relação à economia. E, principalmente, nós temos hoje de desafio em Votorantim o transporte público e a moradia, né? O déficit habitacional de Votorantim hoje ele tem crescido, e mapeando alguns núcleos que eu tive acesso aos dados oficiais e ao longo do tempo que eu estive preparando o meu plano de governo, eu pude verificar que as habitações irregulares, elas aumentaram bastante nos últimos anos. Então, também vem com um grande desafio da cidade a questão da habitação popular. Prefeita Fabíola, como viu a composição da Câmara que vai governar com você nesse seu mandato, juntos aí, a cidade pelos próximos 4 anos? Bom, o PSDB fez 2 vereadores, né, que foi o Murilo Piatti, é um menino novo, né, o mais novo dessa legislatura, é um menino que já faz algum tempo que está caminhando comigo, então, primeira vez que ele é vereador. Também o Thiago Schming, que é um grande amigo meu de infância já, fui madrinha de casamento dele, nós temos uma relação muito positiva.
E o Cirineu também, que foi um vereador da minha coligação, que é do PMN. Cirineu também, uma pessoa muito parceira, que eu tive a oportunidade de conviver durante 4 anos e que fez questão de sair candidato ao meu lado por acreditar no projeto. Os demais que não estão do meu partido, eu tenho também uma ótima relação, porque eu trabalhei com eles, né? Fui vereadora junto com o Gaguinho, fui vereadora junto com o Mauro, fui vereadora junto com alguns outros, né? Inclusive até o próprio Zelão do PT, nós temos uma boa relação. Então eu acredito que mesmo nesse cenário onde não foi da minha coligação a maioria dos eleitos, mas eu acredito com certeza que eu vou ter um ótimo relacionamento com a Câmara Municipal. É lógico que você, que vem aí com toda a sua competência política já provada ao longo dos anos, mas que vem com o peso de Erinalvo Alves, seu pai, isso daí faz com que você tenha que, ou seja, que trabalhar muito para poder manter esse legado. Você sente esse peso? Com certeza, né? Meu pai 4 vezes prefeito da cidade e uma vez vice-prefeito. Então, a maioria das obras do município, meu pai teve algum tipo de participação. E outro apoio também que eu recebi, que tem também um peso grande, é do Jair Cassola, que foi o prefeito reeleito na cidade. Então, as duas pessoas que mais governaram Votorantim, que é o Erinaldo e o Jair Cassola, me deram o seu apoio. Então, só aumenta realmente a minha responsabilidade, mas eu tive, né, uma coligação, um grupo de pessoas que eu considero que são pessoas que realmente vão fazer a diferença. E o meu vice também, o Rodrigo Krieger, que eu não posso deixar de citar, que é uma pessoa que tem aí também um prestígio muito grande na cidade, que vai me auxiliar a colocar o nosso plano de governo em prática nos próximos 4 anos. Nós estamos conversando com a prefeita eleita da cidade de Votorantim, a prefeita Fabiola Alves, que conversa conosco neste momento. Eu também vou trazer aqui agora, já para essa participação, doutor Luiz Antônio Barbosa, ele que é advogado especialista em administração pública. Doutor Luiz, sua pergunta à prefeita eleita de Votorantim, Fabiola Alves. Boa noite, vereadora, prefeita eleita. Boa noite. Você colocou algumas situações aí interessantes. Você colocou a questão de longo prazo, você colocou a questão de necessidade do desenvolvimento econômico. E realmente uma situação aí de Brasil hoje, nós estamos aí numa situação, assim, economicamente falando, quase que de sobrevivência. Temos essa pandemia, mas o Brasil, anteriormente à pandemia, já havia apresentando PIB fraco, a economia brasileira já estava degringolando. E a situação piorou. Pergunto, até nessa linha que você mesmo colocou de longo prazo, você já pensou, você tem ideia de fazer um planejamento, deixar pronto um planejamento de longo prazo na prefeitura de Votorantim, que isso é uma coisa que não existe em municípios brasileiros. Nenhum prefeito entra fazendo um planejamento de 10, 20, 30 anos. E sem esse planejamento, nós vamos ter esse problema de não chegar a lugar nenhum, como o Brasil está agora frente às outras economias mundiais. Você tem alguma coisa planejada em relação a isso? Sim, na verdade, o meu plano de governo ele foi feito ao longo de 12 meses, né? E a gente tem planejado, lógico, as ações imediatas que a gente tem que planejar, os nossos 4 anos, mas com certeza também planejando para o futuro. Porque esse desenvolvimento econômico, né, que foi um ponto que eu citei, nós temos hoje um plano diretor, uma revisão nele, né, mais ou menos recente, que foi de 2015, que planejou algumas áreas que nós temos certeza que daqui a algum tempo vão ser áreas desenvolvidas que vão trazer bastante retorno financeiro para o município. O que nós temos que fazer é conduzir a cidade em torno desse planejamento. Eu também venho com um plano de tecnologia, que eu vou fazer esse plano de tecnologia, ele né, para algo em torno de 15 anos, 20 anos mais ou menos, e lógico que ele vai ter as prioridades dos meus 4 anos, mas eu acho que os planos principais da cidade, independente dos governos que se alternem, ele tem que ser seguido, que nem é o caso do plano diretor.
Se nós fôssemos imaginar Votorantim hoje, a Gisele Constantino, há algumas décadas atrás, era só um traçado, e hoje é uma das regiões mais desenvolvidas do município de Votorantim. Então, a gente tem que pensar realmente nessas regiões, preservando, né, esses traçados, preservando, né, a parte urbanística da cidade, porque as cidades competem entre si, nós temos que tornar Votorantim mais competitiva dentro da região metropolitana, para que a gente possa se beneficiar da conurbação com outras cidades, da proximidade com São Paulo, para a gente também poder ter aqui algum retorno desse desenvolvimento. Mas a curto prazo também nós temos a questão, um capítulo no meu plano de governo chamado Economia Criativa, que a gente pretende desenvolver algumas ações para que, de uma forma um pouco mais rápida, a gente tenha um pouco mais de retorno e a gente consiga inserir o votorantinense no mercado de trabalho. Conversando com a prefeita eleita da cidade de Votorantim, a prefeita Fabiola Alves. Doutor Luiz, mais uma pergunta sua para a prefeita. Em um ponto assim mais específico, eu gostaria que a senhora falasse algum plano assim mais de curto prazo. A senhora pode escolher educação ou saúde. O que a senhora vê com mais prioridade agora e um plano que a senhora já vai implementar assim de imediato? Olha, o meu plano de saúde, a gente tem aqui algumas situações que elas são meio imediatas, né? A gente tem todo um atraso nos atendimentos por conta da pandemia, então isso a gente está precisando otimizar. Hoje eu tenho em Votorantim um problema com transporte público e infelizmente, né, essa última gestão acabou descentralizando os principais serviços da cidade. Isso, a gente andando nas ruas, a gente percebe que dificultou muito o acesso da população ao serviço de saúde em Votorantim. Então, isso vai ter que ser revisto, a gente não pode deixar os serviços essenciais longe do alcance da mobilidade dos votorantinenses. Eu também pretendo implantar um pouco mais de tecnologia, digitalizar um pouco os serviços. A gente vai implantar o prontuário eletrônico e também ter algumas ações que me tragam uma segurança e um pouco mais de controle dos gastos públicos para que eu consiga equalizar alguns problemas na área de saúde. Na parte da educação, eu tenho meu programa de educação chama Educação Inclusiva e Digital. Então, eu pretendo trabalhar essas duas frentes, né? Mais, vamos dizer, com mais afinco, né, na educação, que é a parte de trabalhar toda a equipe multidisciplinar para acolher as crianças, né, fazer essa inclusão com os alunos com necessidades especiais, e também digital, porque eu pretendo, apesar da pandemia que nos trouxe várias coisas, né, novas, a gente poder também fazer com que o aluno da rede já básica ele tenha mais acesso à tecnologia e isso possa ser implementado no dia a dia das crianças. Prefeita Fabiola, o orçamento do município de Votorantim para o próximo ano, ele deixa margem para investimentos? Qual é a análise que você faz de como vai assumir o município a partir de 1º de janeiro de 2021? Como está a situação do município? Bom, o orçamento previsto, né, são 420 milhões, só que você já pega 54% disso já com folha de pagamento e o resto fatiado nas demais secretarias. Quando a gente fala que é tão necessário essa questão da infraestrutura urbana, mas eu tenho uma secretaria de obras com 13 milhões, que também é diluído aí em folha de pessoal e tudo mais, e eu fico sem muito poder de investimento, dependendo novamente de recursos de governo do estado e governo federal, enfim. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo realmente trabalhar com planejamento, com indicadores, com tecnologia, para que eu consiga otimizar os recursos que a gente tem aqui no momento, até que eu consiga ter aí uma folga para poder implementar outros serviços, e otimizando esses recursos, eu dar um pouco mais de eficiência para esses serviços. Eu quero trazer o serviço público um pouco mais perto do cidadão. Essa é o meu grande foco. E quando a gente fala em tecnologia, não são grandes feitos, são simplesmente simplificar a vida de uma pessoa com uma viabilidade, que a pessoa consiga ter um acesso à prefeitura de uma maneira digital, consiga ter um retorno de um e-mail, consiga falar num WhatsApp da prefeitura, ou ter ali um site que ela possa se comunicar. Na educação, a gente está propondo aí o portal do aluno, né?
para que tanto os docentes quanto os pais dos alunos e os alunos tenham um ambiente interativo digital. Então, a minha proposta é justamente essa, olhar mais para o cotidiano das pessoas, organizar os serviços já existentes e facilitar a vida do cidadão com relação aos serviços públicos. Prefeita, caminhando para o encerramento, eu tenho duas perguntas. Anúncio do secretariado. Como que vai ser esse secretariado? É um misto de técnico com um secretariado político, um secretariado totalmente político? Qual será a participação do ex-prefeito Jair Caçola dentro do seu governo e também a do seu próprio pai? Olha, o secretariado eu pretendo anunciar o quanto antes, a gente está ainda definindo, né, fazendo alguns ajustes em alguns nomes. Eu acho que tem que unir as duas coisas. Eu acho que tem que ser técnico e também tem que ser político, porque a administração ela é feita das duas coisas. A gente precisa ter um foco também político para que a gente consiga atingir nossas metas e ter competência, né, qualificação técnica para poder estar engajado na nossa frente, que é o nosso plano de governo. Com relação ao meu pai, Jair Cassola, são duas pessoas com muito conhecimento na cidade, né? Então, sempre que necessário, não vou me furtar de fazer uma consulta, tanto com um quanto com o outro, né? Um veio da iniciativa privada, meu pai é professor e governou a cidade já por 4 mandatos, Jair Cassola da iniciativa privada governou a cidade por 2 mandatos, são duas visões que a gente precisa aproveitar no governo também. Mas a gente sempre, né, com relação ao meu pai, a gente sempre teve um respeito muito grande com o posicionamento um do outro. Meu pai, como um professor, né, sempre procurou me orientar, mas me fazer caminhar com as minhas próprias pernas. Então, a gente sempre manteve esse respeito, mesmo quando eu fui vereadora e ele era prefeito, a gente sempre respeitou o espaço um do outro. E hoje, né, diante de todo esse preparo que ele fez, né, com a minha educação, hoje eu me sinto, né, preparada para enfrentar esse grande desafio, que é gerir a cidade de Votorantim, que é uma cidade que tem bastante potencial e que esse potencial precisa ser melhor explorado. Como viu aí, acompanhou a derrota da candidata do PSDB em Sorocaba, a deputada Maria Lúcia, e como será trabalhar a sua administração sem essa parceria? Pois é, vi com muita tristeza, né, a minha parceira aí, a deputada Maria Lúcia, que sempre, né, trabalhou aí por Votorantim, e eu tinha certeza que ela ia fazer um grande trabalho pela cidade de Sorocaba, e a gente vê com um pouco de tristeza que a gente estava aqui na torcida, né, mas ela vai continuar aí no seu mandato, sendo parceira de Votorantim, com certeza, e eu espero que o eleito ou eleita tenha uma abertura aqui com o Votorantim, porque nós temos bastante problemas em comum, nós temos aqui situações de alguns bairros que se atravessou a rua é Sorocaba, do outro lado da rua é Votorantim, então a gente precisa também ter esse alinhamento para trabalhar algumas questões de forma conjunta. É a questão do asfalto, que às vezes um asfalto de Sorocaba vem até metade da rua, então são algumas coisas que a gente precisa alinhar, a questão de transporte público também, que às vezes nessa via onde é metade, né, fica bem na divisa, então vocês acompanharam, todo mundo acompanhou a questão de shopping, então a gente tem que ter esse alinhamento. Então eu torço e espero que o próximo prefeito de Sorocaba também tenha um olhar sensível para a cidade de Votorantim. Prefeita eleita de Votorantim, Fabíola Alves. A última pergunta também do doutor Luiz Antônio Barbosa para a prefeita. Sua pergunta, doutor. Prefeita, você colocou aí a questão da Maria Lúcia, você é do PSDB e tem aí, provavelmente, vai ter aí um bom relacionamento com o Dória. Só que você também colocou que existe essa questão, que essa dependência ainda de Votorantim, hoje, de recursos externos. E nós estamos caminhando aí agora para uma disputa eleitoral para presidente muito acirrada, em que nós estamos vendo duas forças antagônicas, que são, no caso aqui, o governador Dória e o presidente Bolsonaro. Como a senhora vai trabalhar aí essa questão aí, nesse momento aí que vai começar já 1º de janeiro, essa disputa, e como que Votorantim vai estar inserido nesse contexto? Olha, eu como gestora, eu vou olhar a minha cidade, né, acima de tudo, então a gente quer ter um bom relacionamento com as duas esferas de governo.
Eu que já tive a oportunidade de, enquanto estudante, me aproximar também de algumas pesquisas em algum ministério, eu pretendo aproveitar esses convênios do governo federal também e os convênios do governo estadual. Então, nesse momento, eu estou preocupada com a minha cidade, estou começando agora, então eu preciso da ajuda das duas esferas de governo, então vou pensar nesse momento mais como gestora da cidade de Votorantim do que propriamente uma política ou apoiadora, né? Lógico que a gente tem as nossas preferências e mais para frente a gente vai discutir a respeito disso, mas Votorantim precisa muito nesse momento dessa atenção e desses recursos. E é isso que eu não vou medir esforços nenhum para buscar para poder contemplar minha cidade. Prefeita Fabiola Alves, prefeita eleita da cidade de Votorantim. Foi um prazer imenso tê-la conosco aqui, atender o nosso jornalismo, já menos de 24 horas após ser eleita, para conduzir esse importante município. Colocamos todo o nosso espaço do portal RMS News à disposição. Sucesso para você. Acompanhei a administração do seu pai, tive o prazer de recebê-lo todas as quintas-feiras na Rádio Cacique. Fazia sol, chuva, lá estava o prefeito Erinaldo, e eu tenho um grande respeito por ele, e tenho certeza que, assim como ele fez uma grande administração, e o resultado está aí, 4 vezes prefeito de Votorantim, e a filha reeleita pelos seus méritos, mas muito tem do pai ali também, daqueles que querem essa continuidade daquilo que foi feito, e com diferencial. Você vem aí com diferencial na área de urbanismo, e eu tenho certeza que vai dar uma cara nova também para a Votorantim do século XXI. Com certeza, é isso que eu pretendo. Eu estou bastante feliz nesse momento, mas ciente da minha responsabilidade. Então, por mais ainda que o cansaço de 45 dias ininterruptos de campanha, sabemos que o período de transição é curto, então hoje já me reuni com o pessoal e também, né, fiz questão de atender toda a imprensa com quem eu pretendo manter as portas abertas, porque também um dos pilares do meu plano de governo é a transparência, e eu acho que, com certeza, usar o espaço que a imprensa nos oferece também faz parte desse pilar, que é a transparência com o munícipe de Votorantim. Então, eu sempre que for convidada, sempre que eu tiver um espaço aberto, eu não vou me furtar de poder dar os esclarecimentos, poder falar com a população de Votorantim sobre tudo que está sendo feito na administração. Prefeita Fabiola, eu sei que você vai ser um sucesso, que você vai fazer essa Votorantim diferente, né? Preservando os pilares daquilo que foi executado, mas dando uma dinâmica diferente na cidade de Votorantim. Conheço parte do seu mandato, acompanhando através da nossa Rádio Cacique de Sorocaba. A Fabiola, o primeiro contato que eu tive com a Fabiola foi quando ela, vereadora, há 10, 12 anos atrás, sofreu uma perseguição violenta, né? Por 2 ou 3 vezes, a ponto de que quase perdeu o mandato. Tiraram todos os assessores do gabinete dela. Não foi isso, Fabiola? Foi, né? Foi. Foi. E eu Foi. peguei, um dia eu pego a informação na redação, falo, mas quem que é essa vereadora? Eu estava aqui quase chegando. O que está acontecendo com ela? Estão perseguindo essa vereadora? Acha o telefone desse pessoal, vou ligar para ela. E daí nós fizemos o primeiro contato, só que aquela lá foi apenas uma luta de tantas outras que você enfrentou, mas você está aí. Parabéns, sucesso. Fico feliz pela sua chegada. Muito obrigada. Tudo é um preparo na vida da gente, né? Acho que todos esses embates foi para me preparar para esse grande desafio agora que é governar Votorantim. A festa junina de Votorantim está garantida? A festa junina a gente tem que estudar um pouquinho, né, reformular o formato dela, mas com certeza é uma festa tradicional da cidade que precisa acontecer, mas nós vamos repensar aí esse formato da festa para poder contemplar mais o povo de Votorantim.